Sejam muito bem-vindos a este canal de áudios books. Caso você não tenha se inscrito, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso conteúdo. Estamos estudando o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 29. O café da manhã na comunidade era a única hora do dia em que todo o grupo se reunia para desfrutar de momentos de descontração e confraternizar. Era quando as pessoas dividiam experiências e também se divertiam. O bispo e o Dr. Bruce costumavam contar casos e histórias engraçadas. Era um grupo de discípulos bem-humorados, apesar da atmosfera de dor e tristeza que os cercava constantemente. O bispo costumava dizer que o bom humor era um dom de Deus e, em seu caso, era a única válvula de escape para toda a pressão que costumava pesar sobre ele. Naquela manhã, ele estava lendo em voz alta alguns trechos de um jornal e outros o ouviam. De repente parou e sua fisionomia ganhou um ar grave e triste. As pessoas olharam para ele e correram para a mesa onde se encontrava, morto a tiros, enquanto furtava carvão de dentro de um vagão. A família estava passando frio e ele desempregado há 6 meses. 6 filhos e esposa vivendo em 3 cômodos. Uma das crianças enrolada em trapos dentro de um armário. Eram manchetes que ele ia lendo devagar. Então começou a ler o relato detalhado sobre os tiros e sobre a visita de um repórter ao cortiço onde vivia a família. Terminada a leitura, todos estavam em silêncio ao redor da mesa. A alegria daquela hora fora colocada de lado por essa fração da tragédia humana. A cidade rugia, encarando a comunidade como se fosse um animal feroz. A vida humana fluía como numa grande correnteza que passava pela comunidade. Os que estavam empregados corriam por ela em grande número, mas milhares estavam sendo levados pela correnteza, agarrando-se às últimas esperanças, morrendo numa terra de fartura, porque o benefício do trabalho lhes havia sido negado. Os residentes da comunidade comentavam as notícias. Um dos que haviam chegado fazia pouco tempo, um jovem que se preparava para o ministério pastoral, disse: "Por que será que esse homem não procurou ajuda das instituições de caridade ou das autoridades civis? Com certeza não é possível, por pior que seja esta cidade cheia de cristãos, que ele não fosse socorrido em sua necessidade de alimento e combustível para se aquecer do frio." "Concordo com você", respondeu o Dr. Bruce, "mas não sabemos a história de vida desse homem. É possível que tenha pedido ajuda tantas vezes que, num momento de desespero, resolveu agir por conta própria. Já vi outros casos assim neste inverno. Isso não é o pior da história", disse o bispo. "O que é medonho nisso tudo é o fato de ele estar desempregado há 6 meses. Por que essas pessoas não vão para o interior?" perguntou o aluno de teologia. Estava na mesa alguém que havia feito um estudo especial sobre as oportunidades de trabalho no país. E foi essa pessoa que respondeu. De acordo com ela, os locais no interior onde havia emprego fixo eram raríssimos.
e em quase todos os casos as vagas eram preenchidas por homens solteiros. E se as esposas ou algum filho estivesse doente? Como ele poderia mudar-se para o interior? Como pagaria a mudança, por mais simples que fosse? É provável que houvesse um grande número de razões que levaram esse homem a ficar onde estava. E agora estão lá sozinhos a esposa e as crianças, disse a senhora Bruce. Que coisa terrível! Onde você disse que fica esse lugar? Pois é, fica a 3 quadras daqui, dentro do distrito Penrose. Acho que o próprio Penrose é dono de metade das casas que ali se encontram. Estão entre as piores construções neste lado da cidade, e Penrose é membro de igreja. É verdade, ele pertence à igreja da Nazareth Avenue, respondeu o Dr. Bruce em voz baixa. O bispo levantou-se da mesa, parecendo a própria encarnação da ira divina, e abriu a boca para fazer denúncias que raramente fazia, quando a campainha tocou e um dos residentes foi abrir a porta. Diga ao Dr. Bruce e ao bispo que preciso falar com eles. Meu nome é Penrose, Clarence Penrose. O Dr. Bruce me conhece. A família, reunida em torno da mesa do café, escutava tudo o que ele dizia. O bispo olhou para o Dr. Bruce e os dois, na mesma hora, retiraram-se da mesa, dirigindo-se para a porta. Entre, Penrose, disse o Dr. Bruce, e os dois acompanharam o visitante até a recepção. Fecharam a porta e ficaram sozinhos com ele. Clarence Penrose era um dos homens mais elegantes de Chicago, vinda de uma família de elite muito rica e de grande distinção social. Era extremamente rico e tinha muitos imóveis em diferentes bairros da cidade. Há muitos anos era membro da igreja que o Dr. Bruce pastoreara. Ele olhou para os 2 ministros com uma fisionomia de agitação que mostrava claramente o sinal deixado por alguma experiência fora do comum. Estava bem pálido e seus lábios tremiam enquanto falava. Quando Clarence Penrose já havia se dobrado diante de uma emoção tão estranha. Os tiros, vocês estão sabendo? Leram nos jornais? A família morava em uma de minhas casas. Foi uma coisa horrível, mas não é principalmente por isso que vim até aqui. Ele gaguejava e olhava ansiosamente para os dois. O bispo estava com uma fisionomia séria. Não conseguia deixar de pensar que aquele homem elegante poderia ter feito muita coisa para aliviar os horrores dos cortiços de sua propriedade, evitando essa tragédia se tivesse sacrificado um pouco do luxo e do conforto pessoal para melhorar as condições de vida do povo de seu distrito. Penrose voltou-se para o Dr. Bruce. Doutor, exclamou aterrorizado como uma criança. Vim aqui dizer que tive uma experiência tão incomum que só pode ser explicada como sobrenatural. O senhor se lembra de que eu estava entre os que assumiram o compromisso de fazer o que Jesus faria? Eu pensava como fui tolo, que sempre estivera fazendo o que se esperava de um cristão. Contribuía generosamente para a igreja e para as obras de caridade, mas nunca dei a mim mesmo a ponto de me sacrificar. Desde que assumi o compromisso, tenho vivido num perfeito inferno de contradições. O senhor deve se lembrar que minha filhinha Diana
também assumiu o mesmo compromisso junto comigo. Ela tem me feito muitas perguntas sobre os pobres e sobre onde eles moram. Fui obrigado a dar-lhe uma resposta. Ontem à noite ela pôs o dedo em minha ferida quando me perguntou: "O senhor é o dono das casas em que aqueles pobres moram? São casas boas e quentinhas como a nossa?" O senhor sabe como são as perguntas de uma criança. Fui para a cama atormentado com aquilo. E agora reconheço que foi um peso que Deus colocou em minha consciência. Eu não conseguia dormir. Foi como se eu estivesse no dia do juízo final. Estava diante do juiz. Ele me pediu que fizesse um relato do que eu havia feito neste mundo. Quantas almas eu havia visitado na prisão, o que eu havia feito com os bens que Deus me dera para administrar, o que eram aqueles cortiços onde as pessoas ficavam congeladas no inverno e sufocadas no verão. Tive alguma preocupação com relação a elas que não fosse receber os aluguéis? Onde estava o sofrimento na minha vida? Será que Jesus faria o que eu havia feito e estava fazendo? Havia eu rompido meu compromisso? Como havia usado o dinheiro, a cultura e a influência social que eu possuía? Tinha sido para abençoar as pessoas, para aliviar-lhes o sofrimento, para levar alegria para os aflitos e esperança para os desanimados? Eu havia recebido muito, mas quanto eu tinha dado? Tudo isso me ocorreu numa visão que tive acordado e foi tão claro como também é clara a visão que estou tendo de vocês e de mim neste momento. Não consegui entender o final da visão. Por minha mente passava uma imagem confusa do Cristo sofredor apontando seu dedo para me condenar, mas o resto estava envolto em trevas e neblina. Estou há 24 horas sem dormir. A primeira coisa que vi esta manhã foi a notícia dos tiros no depósito de carvão. Li o relato com um sentimento de pavor que ainda me acompanha. Sou uma criatura culpada diante de Deus. Penrose parou de falar de repente. Os dois olhavam para ele solenemente. Com que poder o Espírito Santo havia atuado na alma deste homem que sempre fora independente e elegante, estudado, que levava uma vida social tranquila, sem se preocupar com as tristezas de uma cidade grande e praticamente ignorava o que significava sofrer por amor de Jesus. O poder que tomou conta daquele recinto era o mesmo que sobreviera à igreja de Henry Maxwell e a da Nazareth Avenue. O bispo colocou a mão sobre o ombro de Penrose e disse: "Meu irmão, Deus tem estado muito perto de você. Vamos lhe dar graças." "Sim, claro", respondeu Penrose aos prantos. Então sentou-se numa cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Depois da oração do bispo, Penrose perguntou: "Vocês podem me acompanhar até aquela casa?" Como resposta, os dois vestiram seus casacos e dirigiram-se à casa em que morava a família do homem falecido. Este era o começo de uma vida nova e desconhecida para Clarence Penrose. No momento em que pôs os pés naquele casebre miserável e viu pela primeira vez na vida o desespero e o sofrimento de uma família, algo que ele conhecia só de ouvir, uma nova vida teve início.
precisaríamos de muito tempo para contar como, em obediência ao compromisso assumido, ele começou a fazer com os cortiços de sua propriedade o que achava que Jesus faria, se estivesse em seu lugar ou se fosse o proprietário de outros cortiços em qualquer cidade grande. Qualquer pessoa que possa imaginar quais seriam as verdadeiras respostas a essa pergunta saberia dizer o que Clarence Penrose começou a fazer. Antes que o inverno chegasse ao auge, muitas coisas aconteceram na cidade com relação à vida das personagens desta história, dois discípulos que prometeram seguir os passos de Jesus. Por pura coincidência, certa tarde, Felícia saiu da comunidade com um cesto de pratos prontos que ela estava levando como amostra a um padeiro no distrito de Penrose, e aconteceu de Stephen Clyde abrir a porta da carpintaria e sair em tempo de encontrá-la quando ela chegava à calçada. "Por favor, permita-me carregar seu cesto", disse ele. "Por que você diz, por favor, permita-me?", perguntou Felícia, passando-lhe o cesto enquanto caminhavam lado a lado. "Gostaria mesmo de lhe dizer algo diferente", respondeu Stephen, olhando para ela com alguma timidez misturada com uma coragem que o assustava. Ele a amava cada dia mais, desde que a vira pela primeira vez e principalmente desde o dia em que ela apareceu na carpintaria com o bispo. Agora, passadas algumas semanas, estavam novamente um na frente do outro. "Diferente?", perguntou Felícia, caindo ingenuamente na armadilha. "Bom", disse ele, virando o rosto na direção de Felícia e olhando para ela com um olhar de alguém que se sentia muito satisfeito com a vida. "Eu gostaria de dizer, eu levo seu cesto, minha querida Felícia." Felícia nunca tinha estado tão bonita. Caminhou um pouco mais sem olhar para ele. Sabia no coração que havia se apaixonado por Stephen algum tempo atrás. Por fim, ela se virou e disse com timidez, enquanto seu rosto ia ficando rosado e seus olhos meigos: "Então, por que você não diz?" "Posso mesmo?", exclamou Stephen, sem prestar atenção no cesto que carregava, tanto que Felícia lhe disse: "Opa, não vá derrubar as minhas guloseimas." "Minha querida Felícia, por nada neste mundo eu deixaria cair algo tão precioso." E passou a andar nas nuvens por muitos quarteirões. O que eles disseram durante a caminhada é assunto particular dos dois e não temos o direito de saber. Apenas a título de informação, naquele dia, o cesto não chegou ao seu destino. Mais tarde, vindo do distrito de Penrose, o bispo caminhava em silêncio por uma rua meio deserta, próxima da periferia do distrito onde ficava a comunidade. Foi quando ouviu uma voz conhecida dizer: "Conte-me, Felícia, quando foi que você se apaixonou por mim?" "Foi naquele dia quando o vi na sua oficina", disse outra voz com um riso tão claro, tão puro e tão doce que fazia bem ouvi-la. "Aonde vocês estão indo com esse cesto?", perguntou o bispo, tentando parecer sério. "Estamos levando para... Para onde estamos levando isso mesmo, Felícia?" "Meu caro bispo, estamos levando para casa começar
a fim de começar a cuidar dos interesses de nossa casa, completou Stephen para socorrê-la. É mesmo? Disse o bispo. Espero que me convidem para fazer parte disso. Sei muito bem da qualidade dos pratos que Felícia prepara. Bispo, meu caro bispo, disse Felícia, sem esconder sua felicidade. O senhor será o nosso convidado de honra. Está satisfeito? Sim, estou, respondeu ele, interpretando as palavras de Felícia do jeito que a moça desejava. Então, fez uma pausa e disse com toda gentileza: Deus abençoe vocês dois. E seguiu seu caminho com lágrimas nos olhos e uma oração no coração, e deixou-os ali com a alegria que era deles. Ah, o mesmo poder divino do amor que pertence à terra não seria vivido e cantado pelos discípulos do varão de dores que carregou os nossos pecados? Claro, com toda certeza. Aquele rapaz e aquela moça andarão de mãos dadas através do grande deserto da dor humana na cidade, fortalecendo um ao outro, crescendo em amor no contato com as tristezas do mundo, seguindo os passos de Jesus ainda mais de perto, por causa do amor que tem um pelo outro, abençoando milhares de criaturas miseráveis, pois os dois terão um lar para compartilhar com os que não têm onde morar. Por isso, disse o Senhor Jesus Cristo, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Felícia e Stephen, seguindo o Mestre, amam-no com profundidade, consagração e com verdadeira disposição para servir, por causa da afeição terrena que o próprio céu sanciona com sua bênção solene. Pouco depois desses fatos, Henry Maxwell, pastor de Raymond, foi a Chicago com Raquel Winslow, Virginia Page, Rollin, Alexander Power e o diretor Marsh. O motivo era uma reunião na comunidade organizada pelo bispo e pelo Dr. Bruce, que havia conseguido convencer o Sr. Maxwell e seus discípulos em Raymond a virem participar do evento. Foram convidados também para a reunião pessoas desempregadas, gente que havia perdido a fé em Deus e nos homens, anarquistas e incrédulos, livres pensadores e pessoas que nem se davam ao trabalho de pensar. Quando a reunião começou, estavam ali de frente para Henry Maxwell e para os outros discípulos, representantes do que haviam de pior na cidade, os elementos mais perigosos e depravados. E o Espírito Santo moveu-se sobre a cidade marcada por egoísmo, pelo amor aos prazeres do mundo, manchada pelo pecado, mas que estava sob os cuidados de Deus. Sem saber o que aguardava, todos os participantes puderam ver o lema da comunidade escrito pelo estudante de teologia e colocado sobre a porta de entrada. O que faria Jesus? Henry Maxwell, assim que entrou no recinto, foi tomado de uma grande emoção, lembrando-se do apelo daquele jovem maltrapilho, que havia ido ao culto da manhã na primeira igreja de Raymond. Será que o desejo que ele expressara naquele dia estava para ser realizado? Iria o movimento iniciado em Raymond realmente se espalhar por todo o país? Maxwell tinha ido para Chicago com seus amigos, em parte para saber se a resposta a essas perguntas
seria achada no coração de uma cidade grande. Em poucos minutos estaria frente a frente com aquelas pessoas. Havia ganhado experiência e coragem desde a primeira vez que falara aos operários da estrada de ferro. Mas assim como naquele dia, agora também implorava ajuda com toda a sinceridade do coração. Então entrou e com os outros discípulos viveu uma das maiores e mais importantes experiências desta vida. De alguma forma sentia que aquela reunião representava uma resposta à sua pergunta perene: o que faria Jesus? Naquela noite, olhando para o rosto de homens e mulheres que há anos eram estranhos à igreja, inimigos dela, seu coração clamou: ó meu Senhor, ensina à igreja, a tua igreja, como seguir melhor os teus passos. Será que a oração de Henry Maxwell estava para ser respondida? Iria a igreja na cidade obedecer ao chamado para segui-lo? Andaria em seus passos marcados por dor e sofrimento? O Espírito Santo atuava sobre a cidade inteira. Ó, não o entristeçais, pois ele nunca esteve tão disposto a revolucionar este mundo como agora. Até o próximo capítulo.